Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Boa noite, irmãos. Vou estar lendo um texto registrado em Lucas, capítulo 9, do verso 49 ao verso 50, 2 versículos. Lucas 9, de 49 a 50. Diz assim o texto: João lhe disse: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos acompanha. E Jesus lhe respondeu: Não o proibais, pois quem não é contra nós, é por nós. Amém? O texto está falando um pouquinho sobre um embate que Jesus sempre vivia. Ele sempre teve muitos encontros aí com pessoas que viviam oprimidas por Satanás através de possessão demoníaca. E aqui o texto fala sobre um homem que expulsava demônios em nome de Jesus, mas não fazia parte dos discípulos ali. E o texto diz que os discípulos foram até ele e disseram: olha, não faça isso porque você não é um dos nossos. E Jesus diz: não faça isso. Se a pessoa está trabalhando do nosso lado, fazendo aquilo que a gente faz, ela está com a gente, não contra a gente. Hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, como essas questões funcionam no mundo espiritual, e compreender aí a importância das ações ao lado de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui juntos. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui em paz e segurança. Obrigado pelo teu cuidado em nossas vidas, pela maneira que o Senhor tem demonstrado o teu amor dia após dia, nos dando a vida, a saúde, o alimento e tantas outras coisas, Pai, que nós não merecemos, mas o Senhor tem nos provido. Te agradecemos, Senhor, por isso, pela oportunidade de estarmos hoje com as portas abertas, vivenciando esse culto com os irmãos aqui, com outros irmãos em casa também. Que a tua graça e misericórdia esteja sobre todos nós. Gostaríamos de fazer um pedido sincero neste momento. Pedir que o Senhor esteja no nosso meio, recebendo este culto, como expressão da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão a Ti. Pedimos também que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, e que seja um momento, Senhor, de intimidade, de comunhão contigo. Que ao final desse tempo nós possamos estar saindo daqui abastecidos da Tua presença, renovados pelo Teu poder e desafiados a vivermos a Tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos nesse sentido. Amém.
Boa noite, igreja, tudo bem? Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos, né? E que Ele possa aceitar o nosso louvor, né? Existem muitas expressões, muitas maneiras de louvar ao Senhor, mas a mais comum que a gente encontra nos nossos cultos é através da música, né? É o mais comum. Então que Ele possa realmente aceitar e que você possa fazer isso, participar desse momento com sinceridade de coração, né? Que saia realmente da nossa alma, que Ele se agrade do nosso louvor, que Ele aceite, né? E que essas letras que a gente declamar, que a gente cantar, que não seja apenas da nossa boca, né? Mas que seja algo que venha da nossa alma mesmo, e que Ele possa ser honrado, exaltado e adorado neste momento, amém? Então vem, porque esta é a hora. Alguém pode ficar lá no projetor para a gente? Aqueles que puderem, né, ficar em pé. Adoração e comunhão andam juntas, né? Principalmente quando estamos reunidos. Se não estivermos em comunhão,
né? Não temos como adorá-lo, né? Como podemos dizer que amamos a Deus se não amamos aos nossos irmãos, né? Então, que seja realmente uma verdade na nossa vida, né? A adoração e comunhão andando sempre juntos. Não há Deus maior. Vamos declarar nessa canção. Não há Deus maior. Não há Deus melhor.
seu louvor. Amém. Ainda declarando, né, o quanto Ele é grande, o quanto não há outro além dele, né? Vamos cantar Maior que Tudo. Gosto bastante dessa música também, mas não consigo cantar muito assim, então peço ajuda aí dos irmãos para a gente cantar todos bem aí. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda a ciência e saber. É sobre bens, riquezas e poder. Grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou. O fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, meu Jesus me salvou. Feliz, maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda a ciência e saber. É sobre bens, riquezas e poder. Grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou. Fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Morreu na cruz, mas ressuscitou. Fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, meu Jesus me salvou. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é tão grande, é infinito o teu poder, mas também é infinita a tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo plano da salvação, por nos ter dado a Cristo Jesus, que morreu por nós e que hoje nos fez parte do teu reino, ó Pai. Somos irmãos, somos lavados no teu sangue, estamos aqui para te adorar e para te honrar, ó Pai. Por isso pedimos, ó Deus, aceita o nosso louvor. Sabemos que não somos dignos, ó Pai, de estarmos aqui, do teu amor, da tua manifestação sobre as nossas vidas, ó Deus, mas a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou.
E hoje, ó Deus, podemos dizer que o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Deus, ó Pai. Por isso nós te amamos e te honramos, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir em Lucas, capítulo 11. Eu vou estar lendo do verso 14 ao verso 28. Lucas 11, de 14 a 28. A mensagem dessa noite, nós vamos nos prender mais aos 3 primeiros versos, mas eu vou ler até o 28 para você entender bem o que está acontecendo. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 14 ao verso 28, diz assim: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns disseram: ele expulsa os demônios por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. E outros, para colocá-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda a família atacará outra. Então, se Satanás está dividido entre si mesmo, como o seu reino sobreviverá? Pois dizeis que eu expulso os demônios por meio de Beelzebu. E se eu expulso os demônios por meio de Beelzebu, por quem os vossos filhos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Quando um homem forte e armado guarda a sua casa, os seus bens estão seguros. Mas chegando outro mais forte do que ele, e vencendo-o, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os bens que o tomou. Quem está comigo não está contra mim, e quem comigo não junta, espalha. Desculpa, vou ler de novo. Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não junta, espalha. Quando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso. E se não encontra, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, encontra-a varrida e enfeitada. Então vai, entra consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher da multidão levantou a voz e disse: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Mas ele respondeu: antes, bem-aventurado é o que ouve a palavra de Deus e a pratica. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, nós clamamos a Ti pela Tua misericórdia neste momento. Acabemos de ler a Tua palavra, o Teu texto sagrado, e pedimos que, por favor, o Senhor possa falar conosco através dele. Sabemos que nós não merecemos, mas neste momento nós buscamos a Tua presença, que a Tua graça e misericórdia possa estar conosco neste momento, que nós possamos ouvir claramente a Tua voz falando conosco. Que a nossa concentração esteja somente em Ti, que nós de verdade possamos estar ouvindo a Sua voz, como se estivéssemos conversando diretamente com o Senhor, como se estivéssemos sozinhos. Tem misericórdia de nós neste momento, Senhor. Fala conosco, por favor. Mais uma vez, diante do Senhor, eu peço misericórdia sobre a minha vida. Sou tão ou mais pecador do que todos esses que estão aqui comigo essa noite, do que aqueles que estão em casa nos assistindo. E eu peço que o Senhor intervenha neste momento na minha vida, me perdoando, limpando os meus pecados, me tornando apto para este momento, usando a minha vida como um instrumento em Tuas mãos. Sei que sozinho nada posso fazer, por isso eu clamo, Senhor, e reconheço com humildade a minha condição e peço que, por favor, o Senhor fale comigo e através de mim. Também anseio muito ouvir a Tua voz, Senhor, e desejo muito compartilhar aquilo que o Senhor falar comigo, com a Tua igreja, e que esse momento possa ser um momento transformador para as nossas vidas, e que toda a honra e glória seja dada somente ao Senhor.
É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Jesus ele está na sua caminhada rumo a Jerusalém. A gente sabe muito bem o que vai acontecer lá em Jerusalém: morte na cruz e ressurreição. Dentro dessa jornada de Jesus indo para Jerusalém, muitas coisas acontecem durante o caminho. E o texto ele dá o destaque para um encontro de Jesus ali com uma liderança religiosa da época. E como essa liderança já estava fazendo uma oposição ferrenha a ele, a fama de Jesus crescia cada vez mais. E isso deixava intimidado ali a liderança da época. Eles estavam percebendo que eles estavam perdendo o seu poder diante do povo. E Jesus estava se tornando cada vez mais poderoso. Interessante que a cada novo milagre de Jesus, as especulações subiam em relação a: será que é finalmente chegado o Messias no nosso meio? No Antigo Testamento, muitas profecias falavam sobre alguém que viria, alguém da descendência de Davi, que seria o rei de Israel, o grande e poderoso Messias, o Salvador da nação. Esse nós cremos que seja Jesus realmente. E a multidão ali começava a desconfiar um pouco em relação a isso. Os discípulos já tinham certeza e convicção de que Jesus era o Messias esperado, mas a nação em geral, nem todos tinham essa crença em si mesmo. Hoje nós vamos observar como era travada essa batalha entre Jesus e a liderança da época, e a gente vai observar alguns pontos que vão ser muito úteis para as nossas vidas. Versículo 14, eu vou ler mais uma vez, diz que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Interessante porque demônios eles sempre se manifestam de várias formas e maneiras. Hoje a gente tem uma percepção um tanto quanto errada dessas aparições. Muitas vezes aquilo que aparece na televisão não é de fato a aparição de um demônio, sabe? Muitas coisas aparecem de forma um pouco teatral. Quando a gente compara as aparições demoníacas bíblicas com aquelas que aparecem na televisão, você vai ver que existe uma diferença muito grande aí, brutal. A gente já estudou, por exemplo, sobre um homem que recebia demônios ali na região de Gadara, e o texto diz que ele era acorrentado com correntes grossas, e ele despedaçava essas correntes. Há um relato na Igreja Batista de Areia Branca, onde eu cresci e me criei ali, em que uma senhorinha possessa de um demônio pegou um banco de madeira de verdade, sabe? E levantou ele com um braço. Já tentou levantar um banco de madeira com um braço só? Agora imagine sendo uma mulher. Agora imagine sendo uma mulher idosa. O texto aqui traz uma característica específica desse demônio. O texto diz que esse demônio ele não falava, era mudo, e trazia esse prejuízo à pessoa em que ele estava empossado. Uma explicação muito necessária neste momento. Eu lembro que quando eu estava terminando ali o seminário e na noite da apresentação do meu TCC, um grande amigo meu de infância também estava apresentando o TCC na mesma noite, o Bruno César, todo mundo chama ele de Bruninho. Ele trabalha com surdos e mudos. E o TCC dele era voltado para essa área. E como eu já tinha apresentado o meu TCC, eu fui lá ver o TCC dele e fiquei impressionado com uma coisa que não saiu nunca mais da minha cabeça. Durante muitos séculos, surdos e mudos eram discriminados dentro de igrejas, dentro de religião, porque as pessoas achavam que esse problema era referente à ação de um demônio, baseada em textos como esse aqui. Mas o texto não diz isso. E nós precisamos entender que doenças, que problemas genéticos, que cegueira, que mudez, atrofia, são coisas que nós somos suscetíveis a elas. E não necessariamente todas elas estão ligadas ou vinculadas a uma ação demoníaca. Mas saiba que o demônio é capaz de produzir doenças na vida de pessoas.
doenças físicas, doenças emocionais, doenças espirituais. E se for um demônio que estiver produzindo isso, nenhum médico deste mundo será capaz de curar. Se for, eu digo, se for, porque às vezes os remédios fazem efeito de verdade. Mas se for uma ação demoníaca, pode fazer o que for, nada resolverá. O texto diz que Jesus sabia muito bem que ali era um demônio. Tanto que Jesus expulsou o demônio e o texto diz que o mudo falou. Interessante porque lá na frente, no versículo 20, Jesus dando as explicações, ele diz, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é interessante essa expressão, se é pelo dedo de Deus. Sabe quando você pega assim, está andando e de repente você sente no braço alguma coisa e quando você olha, é um inseto, um bichinho pequenininho, uma joaninha, alguma coisa pousou em você, o que você faz? Pim! Não é assim? O texto parece que ilustra um pouquinho essa ação de Deus em relação aos demônios. Para Deus, demônios são como insetos, sabe? Ele não tem esforço para tirar eles dali, é como o dedo. Manda eles embora. Só que para você e para mim, isso não é assim. Demônios são seres espirituais poderosíssimos, comparados com você e comigo. Comparados com Deus, são insetos. Mas comparado com você e comigo, são gigantes. Nós não temos poder de enfrentá-los. Nós não temos a menor condição de estar frente a frente com eles e termos vantagem. Tem um trecho em Atos, se eu não me engano é capítulo 19, eu não tenho certeza disso, que fala sobre alguns homens que estavam tentando expulsar um demônio. Vários homens tentando expulsar um demônio. E o texto lá diz que eles eram charlatões, tons. Minha professora de português está ali atrás, me corrigindo. E eles tentaram, passaram vergonha. Sabe o que aconteceu? O texto diz que o demônio foi para cima deles, bateu neles e mandou eles embora nus. Irmão, enfrentar demônio sozinho, passar vergonha. Mas o texto diz aqui que não era qualquer pessoa que estava ali diante do demônio. Era o próprio Deus. E é por isso que com um dedinho ele foi embora. O texto diz que assim que o demônio saiu, o mudo falou. E houve uma comoção ali na multidão. A gente não tem ideia de quantas pessoas estavam ali, mas muitas pessoas seguiam a Jesus naquele tempo. O texto diz que a multidão ficou admirada ou perplexa. Não é toda hora, não é todo momento que você vê um milagre acontecer. Não é toda hora que você vê um mudo falar. Já viu isso? Ou um cego enxergar, ou alguém ressuscitar dos mortos, como a gente já falou aqui há algum tempo atrás. Demonstração extraordinária do poder de Deus, deixa as pessoas encantadas e maravilhadas. É algo que passa da realidade comum do nosso dia a dia. É algo que vai muito além daquilo que nós podemos fazer com o nosso próprio esforço. É muito além daquilo que é natural da criação. É por isso que isso nos impacta tanto. Mas o texto diz que não foi assim com toda a multidão. Existiam algumas pessoas ali, o texto em Lucas ele não relata quem são elas, mas o texto paralelo em Mateus e em Marcos falam que eles eram escribas e fariseus, lideranças religiosas da época. Versículo 15 diz, mas alguns disseram, ele expulsa os demônios por meio de Beelzebul, chefe dos demônios. Já ouviu falar do Beelzebul?
Alguém já viu? Levanta a mão. Já viu o Beelzebul por aí, irmãos? Opa, ouviu falar, né? Ouvi falar. Bom. Não queira encontrar com ele, não, irmãos. Beelzebul é uma expressão de sátira. É tirando sarro. A expressão Beelzebul significa senhor das moscas. Você já deve ter visto aí em algum filme, um filme de terror, não sei se você faz muito seu estilo, né? Mas, às vezes, em algumas aparições assim de poderes demoníacos, aparece enxame de moscas, tentando vincular ali a aparição demoníaca a Beelzebul. Se você ver um filme chamado Constantine, você vai ver em alguns trechos ali aparecendo sempre uma mosca ali, porque é relacionado a isso. Filmes com esse tema, eles sempre buscam base bíblica para fazer, sabia disso? Interessante, né? Na verdade, a expressão original é Baal-zebub. Era um deus da antiguidade, um deus criado pelos homens muito anterior a Jesus. Era um deus da região ali de Canaã, da cidade de Ecrom. Você pode ler isso em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. Esse Baal-zebub seria o Senhor, né? Baal, o Senhor, Baal, o príncipe. E é por isso que os judeus, eles adaptaram a palavra ali para parecer algo inferior, dizendo que era senhor das moscas, e não o príncipe, e não o poderoso. Aqui o texto, apesar de chamar ele de Beelzebul como uma sátira, o texto diz que ele é o chefe dos demônios. Existe um probleminha, sabe? Quando Jesus vem e faz o milagre, a sua ação é incontestável. Quando ele vem e liberta uma pessoa de um poder espiritual, ninguém pode falar nada. Todo mundo viu que o cara era mudo e ele passou a falar assim que o demônio saiu da vida dele. Vai dizer o quê? Vai dizer que Jesus fez errado ao libertar o demônio? Ao libertar o rapaz do demônio? Vai dizer que ele fez algo errado em curar pessoas? Em ressuscitar mortos? Não, é impossível fazer isso. Quando a gente não pode falar mal daquilo que a pessoa fez, sabe o que a gente faz? Fala mal da pessoa. Já percebeu isso? Quando a gente não pode dizer algo ruim daquilo que a pessoa fez, para desmerecer o que ela fez, a gente fala mal dela. Você viu o que fulano fez? Que maravilha, fez isso, isso e isso. Mas fulano de tal é um não sei o que, é não sei o que, é não sei o que, não sei o que. Mas eu não estou comentando sobre a pessoa, estou comentando sobre o que ela fez. Essa é a ideia do texto. Ali as pessoas que estavam contra Jesus, elas não poderiam falar um ai sequer daquilo que Jesus acabou de fazer. Mas elas podiam falar mal de Jesus. Se a gente diminuir ali a proporção, essa animação toda que a multidão está vivendo, pelo menos a gente ganha alguns pontos. Se a gente puxa o tapete de Jesus, quem sobressai somos nós. E eles, como liderança religiosa, tinham um peso na sua palavra, e eles apontavam e as pessoas normalmente acreditavam. Então Jesus fez o milagre, alguém foi, levantou e apontou o dedo para Jesus e disse: você faz isso por uma ação demoníaca. É o poder do diabo que está em você e está fazendo expulsar aí os demônios. Irmãos, é muito interessante o contraste disso aqui. Porque Jesus acabou de expulsar um demônio mudo, mas Jesus tem que ouvir um ser humano que fala como um demônio. Jesus acabou de expulsar um demônio mudo, mas acabou de ouvir alguém falar como um demônio. Acusar Jesus de ser alguém utilizado pelo poder de Satanás para fazer algo, não é absurdo?
Mas o texto, ele aponta para uma realidade em nossas vidas que a gente precisa parar para avaliar. Quando nós abrimos a boca, o que nós produzimos através das nossas palavras? Quando nós abrimos a boca, a quem nós invocamos? Quais são as intenções do nosso coração? Quais são as nossas palavras quando direcionadas aos nossos filhos, à nossa esposa, ao nosso chefe, aos nossos empregados? Como é que a gente avalia aquilo que as pessoas estão fazendo e como nós falamos delas? Será que o nosso coração está cheio de orgulho e de ciúmes? Eu trabalhava com manutenção de elevadores. Talvez alguns dos irmãos que estejam me vendo aí tenham trabalhado comigo. E era interessante porque, você sabe, né? Era dividido ali regiões e cada um trabalhava numa certa área e todo mundo era avaliado por alguns critérios técnicos e todo mês tinha uma reunião grande, né? Onde aparecia aquela lista lá, o ranking dos melhores até o... E você sabe como é ruim, né? Você ser avaliado assim na frente dos outros. Ruim se você é um dos piores, né? Se você está lá em cima, você está lá com o peito estufado, todo orgulhoso, né? Senta na primeira cadeira na frente do chefe. E ainda para falar com o chefe depois e pedir um aumento. Estou lá em primeiro lugar, já faz mal? Mas a gente reunia ali e tal, e aí quando falava as metas, os últimos apontavam para os primeiros e diziam, também, a região aí só tem elevador novo, quero ver trabalhar com os meus elevador velho aqui e ter o resultado bom. Não é assim que a gente faz? Acusa os outros. A gente é desse jeito, irmãos. Às vezes a gente lê o texto bíblico e fala assim, não, eu jamais faria isso com Jesus. Mas você faz isso com o seu próximo, sabe? Fica acusando ele de coisas que você não faz. Tenta desmerecer o que o outro está fazendo, porque você não consegue fazer. Aqui é a mais pura dor de cotovelo, sabe? Você vê alguém fazendo algo que você não é capaz de fazer? Rapaz, se tem uma coisa que incomoda o ser humano, é ver alguém fazendo aquilo que você não é capaz de fazer. Nossa, mas isso traz um incômodo terrível. Tentei fazer isso, tentei viver isso e tal, e nada deu certo, mas fulano de tal, tudo que ele faz, prospera. Como isso é possível? Sabe como é que a gente levanta assim o nosso moral diante disso? A gente começa a olhar para o outro e tentar achar pontos negativos nele. A gente não cresce sozinho. A gente cresce baixando os outros. Isso não é crescimento. Isso não é desenvolvimento. Versículo 16 fala sobre um outro grupo de pessoas que dizia o seguinte: outros, para colocá-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. É interessante isso também, porque sempre existe um grupo de pessoas que vai ver milagres de Deus acontecendo na sua vida, mas o milagre, por mais poderoso que seja, nunca será o suficiente para ela acreditar. Isso me lembra muito de
do Chaves. Você via Chaves? Não sei se você via Chaves. A Chaves, quando ele estava lá na sala de aula, ele e a Chiquinha e tal, sendo perguntados lá pelo professor Girafales, ele perguntava algumas, se você tem 5 maçãs e come 4, quantas sobrou? Aí o Chaves e a Chiquinha vão lá responder, isso daí é muito fácil, me manda uma mais difícil. Isso daí é fácil demais, manda uma mais difícil. Para nós cremos em Jesus também tem sido assim, sabe, irmãos? Eu vi jovens que chegaram à beira da morte e sem explicação foram salvas por Deus. Quando os médicos desenganaram, eu vi um jovem que num acidente de moto perdeu parte do cérebro. Você sabe o que isso significa, né? Sequelas para sempre. Médicos chegarem e dizerem assim, olha, não vai viver. Mas se viver por um milagre, vai ficar numa cama. O resto da vida. E Deus salvar. E não ficar sequela. E não ter explicação. E o jovem não reconhecer isso. É como se ele estivesse dizendo para Jesus, faz um milagre maior que eu acredito. Faz um milagre maior. Esse daí é muito fraquinho, sabe? Um mudo falar, isso daí a gente vê toda hora aí na televisão, aparece. Faz um milagre maior que eu acredito. Irmãos, não é assim que funciona com Jesus. Eu vou ler alguns versículos do capítulo anterior que a gente já tinha lido, no capítulo 10, versículo 23 e 24. Lucas 10, 23 e 24 diz assim: E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, Jesus falando com os seus discípulos, bem-aventurado, ou seja, muito feliz, o que tem toda a felicidade, são os olhos de quem vê essas coisas que estáis vendo, pois vos digo que muitos profetas, reis, desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Jesus está dizendo para aqueles discípulos ali naquele momento, olha só como vocês são privilegiados de verem o que vocês estão vendo e ouvirem o que vocês estão ouvindo. Muitas pessoas desejaram isso e não tiveram. O que a multidão está fazendo aqui? Está tendo esse privilégio. E o que eles fazem? Desdenham de Deus. Mais uma vez, irmãos, um demônio mudo e homens falando como demônio. Um demônio mudo e homens falando como demônio. Toda vez que você condiciona a sua fé em Deus, porque você quer um milagre, você está apontando o dedo para Deus e dizendo, eu não acredito em você, faz um milagre maior. Sabe o que vai acontecer se vier um milagre maior? Você vai pedir um maior, e um maior, e um maior. Porque nós não acreditamos em milagres, irmãos. Nós acreditamos em Deus. A minha fé não é alicerçada em um milagre, a minha fé é alicerçada em Deus. Se o milagre vier, eu acredito. E se ele não vier, eu continuo acreditando, do mesmo jeito. E eu não posso utilizar as palavras da minha boca, como se eu tivesse sido
guiado por um demônio. As minhas palavras não podem ser de dúvida em relação à obra maravilhosa e extraordinária do nosso Senhor. A gente precisa declarar essa fé em Deus, independente daquilo que vai acontecer, está acontecendo ou já aconteceu. Nós temos uma base, sabe, um chão. A gente não vai ficar acreditando em Deus só porque dia após dia Ele vai revelar um milagre novo. O milagre já está aí aos nossos olhos, irmãos. Você está vivo? Milagre. Está com saúde? Milagre. Vai ali fora, olha as estrelas do céu. Milagre. Dá uma pesquisadinha no Google lá. Quantos planetas são conhecidos pelo homem? Sabe quantos têm vida? Só aqui. Milagre. Será que alguém pode explicar perfeitamente como é que a Terra gira em torno de si mesma e em torno do Sol e quando isso começou? Milagre. E você precisa de mais algum para acreditar? Essa semana eu estava ouvindo um médico falar sobre o milagre do nascimento de um bebê. E ele estava falando sobre a quantidade de probabilidades de você não ter nascido você mesmo. Falou sobre quantos milhões e milhões e milhões de espermatozoides estão ali naquele momento, todos na luta para encontrar um óvulo só. Mas dentro da mulher existem uma quantidade enorme de óvulos também. Na casa dos milhares. E que se um óvulo fosse diferente, você não seria você. E se um espermatozoide fosse diferente, você não seria você. Que extraordinário, não é? Quer dizer que dentro de milhões ali de possibilidades, Deus escolheu você como um milagre? É. Um milagre. O que vai sair da sua boca agora? O que? Será que diante desse milagre você vai dizer, olha, isso daí não tem nada a ver com coisas espirituais, com Deus, com o diabo e tal? Ou, manda um milagre maior aí, quem sabe eu venha a crer? Mais uma vez, um demônio mudo, e Jesus tendo que ouvir pessoas falando como demônio. Para a gente finalizar, 2 lições para você levar para casa. Primeiro, não dê você a sua boca para falar em nome de demônios. Que as suas palavras não sejam de ofensas contra o nosso Deus. Segundo, não dê ouvidos a qualquer boca, porque muitas bocas são utilizadas por demônios. Como é que eu vou saber, pastor, se é do demônio ou não? Tem que comparar com isso aqui. Será que a minha boca não está sendo utilizada por um demônio agora? Você só vai saber se ler. Você só vai saber se ainda hoje chegar em casa, abrir lá Lucas capítulo 11 e falar assim, eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo para ver aquilo que o pastor falou lá. Será que realmente está escrito aqui no texto bíblico? Eu vou ler de novo.
Não siga qualquer um, irmãos. Nós temos aqui, a base para a nossa fé. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos pela palavra dessa noite. De uma forma especial, o Senhor nos trouxe aqui. De uma forma especial, nós ouvimos a tua voz. De uma forma especial, nós presenciamos um milagre. Pai, o Senhor falar conosco e nós estarmos parados para te ouvir, de fato é um milagre. Obrigado, Senhor, por esse milagre. Peço pela tua graça e misericórdia que o Senhor guarde em um lugar especial essas duas lições desse texto de hoje, para que nós não sejamos utilizados, Senhor, por seres espirituais malignos, por demônios, utilizando a nossa boca para proferir coisas ruins, maldições, dúvidas sobre quem é o nosso Deus. E que também o Senhor possa estar nos enchendo de vontade, de apreço pela tua palavra, de leitura, para que nós possamos estar discernindo quais pessoas nós devemos ouvir, porque às vezes ao nosso redor, muitas das pessoas que estão falando, também estão sendo utilizadas por demônios. Tem misericórdia de nós e vem até as nossas vidas com esse teu poder, e com teu dedo, mande embora, Senhor, essas ações espirituais para longe de nós, em nome de Jesus. Que nós tenhamos a alegria de presenciar a vida de Deus na nossa vida. Algo extraordinário, algo fantástico. E que independente se nós vimos ou não os milagres acontecendo, a nossa fé vai continuar sendo alicerçada em Jesus Cristo. Este é o nosso desejo, Pai. Que alegria, Senhor, poder estarmos juntos. Que alegria estar com esses irmãos em casa e podermos compartilhar a tua palavra e sermos despertados, Senhor, para visualizar isso em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Sabemos que não merecemos, mas conseguimos ver mais uma noite o teu amor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar uma música do cantor cristão, 162, Vigiar e Orar. Antes da gente cantar, eu gostaria de comentar sobre essa música. Eu acredito que o autor tenha se baseado no Salmo 5. E eu vou ler aqui os 3 primeiros versículos só, do Salmo 5, diz assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Amém? A gente entende que não existe um horário certo para a oração, né? O horário certo é a todo tempo, né? Tem algumas pessoas que falam assim, hora de madrugada porque a fila é menor, né? A linha está menos congestionada, então atende mais rápido. Mas na verdade, assim, Deus é Deus em todo o tempo, e a gente deve, né, estar em espírito de oração, buscar a Ele o tempo todo, né? Mas aqui o que eu entendo aqui dessa oração da manhã, é o título do Salmo 5, né? Na verdade, a gente lembrar do Senhor logo nas primeiras horas do dia, né? Assim que a gente acordar, a gente já está com o coração voltado a Deus, lembrar dele logo pela manhã, orar, entregar o nosso dia nas mãos dele, né? E como diz o resto, né, além de orar, vigiar, né? Vigiar é estar atento, né? Estar atento à voz do Senhor, aquilo que Ele vai colocar no nosso caminho, estar atento às vezes que Deus colocar também pessoas, né, no nosso caminho. Vamos vigiar e orar, né? Aqueles que se puderem mais uma vez colocar em pé.
Vamos mais um antigo, um cântico agora. Eu nunca ouvi esse cântico aqui na igreja, né? O pessoal cantando aqui, mas ele é bem conhecido. Eu acho que todos conhecem, mas se não conhecer também é bem facinho de cantar, tá? Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que deles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Lembraram? Conheciam? Vamos mais uma vez? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Refrão de novo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos orar para terminar o culto dessa noite. Senhor Jesus, é uma alegria, Pai, vivenciar este momento especial. Que este momento ele não termine aqui, mas que ele possa seguir conosco, Senhor, para as nossas casas, com a Tua presença, com a Tua vida em nossas vidas. Que essa semana que começa hoje possa ser cheia, Senhor, da Tua presença. Que a nossa boca possa confessar a nossa fé em Ti, exaltar o Teu nome, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Que alegria, Senhor, o tempo que passamos aqui, cantando louvores a Ti, expressando a nossa gratidão por aquilo que o Senhor é e tem feito. Foi muito bom, Senhor, muito bom. E queremos que isso se prolongue, Senhor. Por favor, que nós possamos perceber a Tua presença em nossas vidas, todos os dias dessa semana. E que no domingo que vem nós possamos estar aqui, Senhor, cheio de vontades, de expressar aquilo que vivemos, a alegria da Tua presença, Senhor, essa comunhão contigo e com os nossos irmãos. Pai, eu gostaria de aproveitar este momento também para fazer um pedido especial a Ti. Hoje tivemos eleições, segundo turno aqui em São Vicente, e nós já temos um novo prefeito, Senhor, para os próximos anos, que é o Caio Amado. Pai, eu gostaria de clamar a Ti, Senhor, por favor, tanto ele quanto os nossos vereadores, que o Senhor possa capacitar com muita sabedoria, que eles sejam em primeiro lugar servos Teus e depois servos do povo, que eles venham a temer de verdade ao Senhor, que a sua responsabilidade, Senhor, possa estar sempre na mente de cada um deles, que eles trabalhem e lutem, Senhor, pelo povo, que possa ser uma gestão abençoada, Senhor, que a Tua cidade possa progredir, Pai, que nós tenhamos a alegria, Senhor, de viver em uma cidade melhor, mais organizada, com melhores investimentos, e clamamos por cada um deles, colocamos toda a liderança do governo em Tuas mãos, Senhor, expressamos a nossa confiança em Ti, o nosso Deus verdadeiro, porque sabemos que o Senhor colocou cada um deles, foi o Senhor que colocou lá, foi o Senhor que aprouve, decidiu que cada um deles estivesse ali governando, Senhor, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Que a Tua graça e misericórdia e sabedoria estejam sobre a vida deles, que eles possam ser bênçãos, Senhor, este é o nosso desejo. E pedimos que o Senhor nos ajude também a fazer a nossa parte, a sermos bons cidadãos, a vivenciarmos, Senhor, a prática do padrão de Cristo de vivência, que nós possamos estar dispostos a ajudar esses líderes também, e orar todos os dias por eles, para que eles possam ser cheios e repletos da Tua presença. Este é o nosso desejo, Pai. Mais uma vez eu peço encarecidamente, Senhor, que Tu continues abençoando a Tua igreja, aqui no Japuí, em São Vicente, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, e que nós tenhamos a alegria e a oportunidade de vivenciar, Senhor, essa Tua presença em outros cultos repletos, Senhor, ao final dessa pandemia. Este é o nosso desejo. Continue abençoando a Tua igreja, Senhor, em toda a face da terra, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Tenham todos uma boa semana, irmãos, uma alegria estarmos juntos. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.